13 horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer, amigos do Facebook, aqui estamos. Como passou rápido mais uma semana, não é? Estamos aqui com o nosso Educar para Crescer. O nosso Antônio Carlos, que vocês viram aí na chamadinha, ele teve uma reunião e falou que já está chegando. Enquanto o nosso Antônio Carlos não chega, o nosso Marcílio, que é diretor, né, de radiodifusão e é do Abrigo Teresa de Jesus, e aqui da diretoria da nossa Rádio Rio de Janeiro, né, ele vai nos ajudar aí conversando, para não ficar monótono, é claro, né? Mas antes, eu quero agradecer a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite nosso programa no ar, a todos os ouvintes da rádio, aqueles do Facebook, e dizer que o telefone à disposição é o 3386-1400. 3386-1400. Bem, nós vamos então, primeiro, ouvir os cumprimentos do nosso Marcílio, né? Que é lá do Abrigo Teresa de Jesus. Marcílio. Boa tarde, amigo ouvinte. É com muita alegria que participo deste programa com a nossa querida Marilena. Tenho, assim, bastante oportunidade de ouvir sempre o seu programa, pela sua energia que ela transmite. Hoje o tema é um tema muito importante, né? Falar sobre Maria. Fui pego assim de surpresa, né? Os ouvintes que estavam esperando ouvir aqui um Frank Sinatra, chegou agora um Chitãozinho Chororó aqui. Não tem nada contra a dupla sertaneja, mas todo mundo veio para ouvir o show do Frank Sinatra aí. Vamos colaborar com o possível, pelo menos para quebrar a monotonia, como ela falou, né? Não, todos. A tia Vilma tinha uma música que dizia assim: todos nós somos importantes, todos nós podemos ajudar. Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, todos nós podemos ajudar. Então, você está nesse momento aí no pouquinho nos ajudando, né? Com certeza. Então, lá no Abrigo Teresa de Jesus, ô Marcílio, o horário das reuniões, como funciona? Da parte que eu participo, né, o Abrigo tem uma série de atividades, né? Eu sou ligado à parte da diretoria de qualidade, né? E implementamos qualidade em vários setores, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de tudo aquilo que a gente faz no abrigo, né? Eu participo da parte do grupo de estudos, né? Nós temos trabalhos, fazemos trabalho sobre o livro dos espíritos, apresentação. Tem um grupo de estudo muito bom no abrigo que funciona às quartas-feiras. Tem evangelização. Tem evangelização. Eu mesmo trabalho com um grupo de jovens, né? Olha que coisa boa. E temos a parte do Educar para Crescer, que nós nos baseamos nos 4 pilares da Unesco, né, para ensinar as crianças aprendendo a ser, a conviver, a fazer e, sobretudo, aprendendo a ser. É isso aí. E também temos a oficina da descoberta. O que nós fazemos lá? Ensinamos como semente, né, as novas tecnologias hoje disponíveis, sustentáveis para as crianças, desde a parte de energia eólica, energia sustentável como energia fotovoltaica. Então, por incrível que pareça, as crianças de 10 anos, eles aprendem de uma forma muito lúdica, limitada, né? Mas eles já sabem, já têm lançado a semente, que a partir do vento, a partir do sol, é possível gerar energia elétrica para movimentar nossas residências, nossos aparelhos eletrônicos, nossos automóveis. Então, isso é a oficina da descoberta, que também é uma vez por semana. Com as crianças do abrigo, né? Do abrigo. Isso é muito bom. O abrigo é como se fosse uma imensa creche, né? Recebe diariamente centenas de crianças, em torno de 300 a 400 crianças, que os pais, né, os responsáveis, né, deixam lá para seguir as suas atividades de trabalho, né?
E lá a gente tem a oportunidade de conviver com essas crianças. Elas fazem refeição lá dentro, são crianças até pequenininhas, mas de todas as idades. Então o abrigo é um espaço assim... E quantos anos que o abrigo desenvolve esse trabalho, né, Marcelo? É um espaço de luz ali na Tijuca. A gente, quando está lá dentro, não quer sair mais. É verdade, é um espaço de luz na Tijuca. Bem, nós vamos então agora para o nosso momento de reflexão e pesquisando, buscando sobre a Maria, encontrei no livro do nosso querido, saudoso Gerson Simões Monteiro, que foi presidente aqui da nossa Rádio Rio de Janeiro, né? No seu livro que diz: o que a Bíblia não fala sobre Jesus, revelações do além acerca de Jesus e seus ensinamentos. Mas tem alguns capítulos aqui sobre Maria. Então, nós vamos passar para os nossos ouvintes no capítulo 4, que fala a nobre missão de Maria. Para o Espiritismo, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que conduz a humanidade para Deus. É também o modelo de perfeição moral, pois os ensinos vivenciados por ele e registrados no Evangelho asseguram a todos que o seguirem a conquista da evolução espiritual. No entanto, Jesus, mesmo na condição de governador espiritual do nosso planeta, precisou de um coração materno para recebê-lo como filho. Foi a Maria de Nazaré que Deus confiou essa missão, pelas suas qualidades de elevado espírito, sobretudo a humildade e o acendrado amor ao próximo. Então, escolhida Maria de Nazaré para ser mãe de Jesus, não é? Que tinha acima de tudo a humildade e amor ao próximo. Maria, desde o nascimento de Jesus, em plena estrebaria, até a morte dele na cruz, sempre deu testemunho da sua fé em Deus e de renúncia sem limites. Ainda no final de sua existência, Maria foi residir em Éfeso, a convite de João, o discípulo mais moço de Jesus. Na humilde choupana que passou a habitar, conhecida por Casa da Santíssima, muitos sofredores receberam conforto para as suas grandes dores. O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ditado ao médium Chico Xavier, narra que certo dia, um dos mais aflitos pede a Maria ajuda. Minha mãe, como vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca mais passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Por tudo isso é que Maria, nos planos siderais, continua a velar pelos aflitos e sofredores deste mundo e pelas filhas do Calvário, principalmente as que prosseguem pregadas na cruz da ingratidão daqueles que geraram. As que carregam nas entranhas da alma a vergonha dos filhos entregues ao crime e às drogas. E as que renunciam à felicidade de uma vida conjugal, apagando sorrisos e derramando lágrimas para manter a existência de um lar. A essas mães, Maria jamais faltou com seu afeto.
consolando-as por intermédio de seus enviados, que distribuem o suave perfume do seu infinito amor, em nome de Jesus e de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Continue participando. Está no ar. Educar para Crescer. Queridos ouvintes, amigos do Facebook, nós estamos observando, né? Nosso Gerson colocou a nobre missão de Maria e ele recorreu ao livro Boa Nova. Esse é o último capítulo do livro Boa Nova, o capítulo 30, que fala sobre Maria. O título é Maria. Então, aqui nesse breve trecho que o Gerson trouxe para nós observamos, né, acima de tudo, o quanto cada um de nós precisa trabalhar a humildade e o amor. Maria mereceu, não é, Marcelo? Com certeza. Um espírito nobre, elevado e humilde, né? Mais importante é o conselho dela, que tudo na vida passa, a gente tem que ter em mente isso. O sofrimento, as dores, as angústias, um dia passarão. Basta somente o reino de Deus em nossos corações. É difícil a gente saber agir assim. Temos que ler, reler, ouvir, repetir. Introjetar. Todos os dias. Isto vai passar. É isso aí, isso vai passar. Essa pequenina frase de Maria, isso passa, isso também passa, é para nós refletirmos realmente, ver que aqui, né, ela fala, aqui diz, por tudo isso, Maria nos planos siderais continua a velar pelos aflitos e sofredores deste mundo e pelas filhas do Calvário. Quer dizer, todos que passam, não é, Marcílio? Por seu momento de dificuldade, por seu momento de dor, as mães na sua gestação, nós ficamos assim, agraciados, porque sabemos que Jesus é o governador do planeta, mas sua mãe, Maria Santíssima, vela por todas as mães do nosso planeta, não é, Marcílio? E a dor que ela passou, né, de perder seu filho dessa forma e falar que tudo passa, então é uma coisa que tem assim bastante sentimento. A gente ouvir isso de Maria, né? É algo assim extraordinário. O poder de desprendimento de uma pessoa, um espírito verdadeiramente de luz. Né? E ela passou por aflições enquanto Jesus, depois do nascimento. A aflição, primeiro foi onde nasceria Jesus. Foram procurar o quê? Uma estrebaria, não é? Para poder ela dar a luz a Jesus. Jesus no templo, como Maria, cadê Jesus? Onde está Jesus? Jesus estava no templo lá com os doutores da lei. Não é? Teve várias situações ao longo dos anos da vida de Jesus que Maria participava e que passava também pelas suas aflições maternas, né? Com certeza. Como toda mãe. Você vê, nasceu numa estrebaria, num local bem simples, né? Onde tinha que vir uma pessoa tão evoluída, né? E não tinha local nenhum para hospedar. Aí lembrou, tem uma estrebaria. E foi de burrinho, né? De burrico, né? De burrico. Não, ainda teve outra coisa. Depois que nasceu, queriam matar os primogênitos. Tiveram que fugir, não é? Com certeza. Então, toda essa situação, essas aflições que Maria precisou passar, não é? A gente observa que hoje, e ela dizer que tudo passa, hoje muitas mães, né? Mães ainda muito jovens, porque lendo a história de Maria, ela tinha 12 anos para 13 anos, não é? Quando ela foi escolhida para dar à luz a Jesus. Então imagina, uma jovenzinha ainda. E hoje a gente sabe que muitas meninas ainda, muito jovens, estão dando à luz, mas em Maria tinha toda uma responsabilidade. Hoje a gente vê que as meninas estão completamente despreparadas, né, Marcelo? Infelizmente. Totalmente despreparada e dando à luz a um novo ser, né, que nasce num ambiente totalmente desestruturado, principalmente de atenção, de amor e de carinho, que venha só a se tornar problemas para ele na sua própria existência na vida. Então, você que desenvolve esse trabalho lá no abrigo, né, Marcílio?
as meninas que estão lá no abrigo, essas orientações que são, você falou que tem um trabalho lá chamado Educar para Crescer, né? Como isso é feito, Marcílio? O que a gente trabalha? É interessante, né? O Educar para Crescer, né? Nós, quando começamos sempre o ano letivo, nós conversamos com as crianças para saber um pouquinho deles, né? Profissão dos pais, se eles sabem, religião dos pais, que às vezes eles não sabem nem responder, assim, se os pais têm uma religião, se vão a uma igreja, muitos não sabem. Então, às vezes não sabem nem o que é religião. O que é religião, né? E a gente pergunta também para eles se eles têm assim um objetivo de vida, que todos nós temos que ter um leme, objetivo de vida. O que vocês gostariam de ser quando crescer? Quem não ouviu essa pergunta, né? E a gente nota que muitos deles não sabem responder. Então, nota que eles não têm acesso do mundo, eles não conseguem observar uma profissão, um cientista, um médico, um músico, e escolher, puxa, eu gostaria de ser isso. Mas o que nos deixa mais preocupados, né? Eu converso muito com a Zilma, que é a vice-presidente do abrigo, né? Da gente tentar conduzir uma educação de forma assim lúdica, que eles aprendam sem ter assim um ônus de aprender algo muito complicado. Mas o que nos deixa assim um pouco preocupado é quando nós perguntamos para eles, né? Quem da sua família conversa com você? Quem conversa com você sobre a sua escola, sobre o seu dia? E infelizmente a gente não tem boas respostas. Muitos respondem que ninguém conversa com eles sobre nada. Então, isso é uma coisa que nos preocupa em termos de educação. Não é, Marcílio? Mas vocês estão fazendo o trabalho de vocês, desempenhando esse com papel certeza, para ajudar todas essas crianças que estão precisando dessa orientação e conhecer não só Jesus, mas conhecer Maria. Lançamos as sementes do bem em todos eles. Fazemos oração, explicamos a importância de Jesus, o que ele trouxe para nós. Muito então, bem. essa é uma oportunidade de lidar com as crianças, né? Como os nossos ouvintes devem estar percebendo, o nosso Antônio Carlos conseguiu chegar. E o nosso Marcílio, né, que eu quero muito agradecer de ter trazido essa contribuição para o nosso Educar para Crescer, né? Não só sobre Maria. Chegou o Frank Sinatra. Eu estava ouvindo que Frank Sinatra aqui, né? Então, nós queremos muito agradecer ao nosso Marcílio, não é? Pela sua... pequena pelo ajuda, pelo seu carinho de atender o nosso convite, de estar sempre pronto para nos atender. Tá bom, pelo menos trouxe uma segunda voz, né, para não ficar tão monótono. E eu quero agora pedir para... olha, a Rita da Tijuca está pedindo para você passar o endereço do Abrigo Teresa de Jesus. O Abrigo Teresa de Jesus fica na rua Ibituruna, número 53, quase em frente ali uma faculdade chamada Veiga de Almeida. Pertinho do Instituto de Educação também, né? Mesmo ali tem Abrigo, Casa Ronald, Veiga de Almeida. Então, Rua Ibituruna 53. Dá para chegar de metrô. Um espaço lindo, um prédio antigo, bonito. E quem entra lá não tem vontade de sair mais, porque é um espaço de muita luz ali. É verdade. Agradecemos a Teresa de Jesus e todos os outros colaboradores do Outro Plano que atuam lá. E os encarnados também, os diretores, trabalhadores e os funcionários. É um local muito legal. Então, olha, eu quero muito agradecer a você, tá? Estou me despedindo, então. Obrigado pelo convite. E vamos marcar um programa inteirinho com você. Com certeza. Porque você disse que trabalha com essa parte da transformação do planeta, né? Educação das crianças. Lançando sementes. Lançando sementes. Então, nós vamos marcar com o nosso Marcílio para conversar sobre isso. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando. Está no ar. Educar para Crescer. Rádio Rio de Janeiro. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Mednesp no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 17 de junho, acontece a 11ª edição do Mednesp, Congresso de Saúde e Espiritualidade com o tema central Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. O evento acontecerá durante o feriado de Corpus Christi no Rio Centro. Não perca essa oportunidade. Participe. Inscrições pelo site www.mednesp2017.org.br ou através do telefone 0 operadora 2122154476. Organização Associação Médico Espírita do Brasil, IAME Carioca. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. No próximo dia 28 de maio, domingo, das 9 às 17 horas, acontecerá em Niterói o 16º Feirão Beneficente Procasa Maria de Magdala. Anote na sua agenda. Será no Centro Educacional de Niterói, Centrinho, Rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno, Niterói. Lá você encontrará a venda de livros, CDs, artesanatos em geral, doces, bebidas, almoço e muitas delícias. Não perca, dia 28 de maio, domingo, das 9 da manhã às 17 horas, lá no Centrinho, 16º Feirão Beneficente Procasa Maria de Magdala. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. (13h22). Voltamos a apresentar Educar para Crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes da rádio, queridos ouvintes do Facebook. O nosso Antônio Carlos chegou, não é? E os ouvintes devem pensar assim, poxa, de vez em quando o Antônio Carlos chega atrasado, teve vez que não deu tempo, teve que falar por telefone. Mas esse menino trabalha ainda, ele é engenheiro, trabalha no Fundão e é um trabalhador incansável, com muito carinho e atenção, sempre, uma vez por mês, ele vem para falar de personalidade. Então a gente só tem a agradecer ao Antônio Carlos. E a gente sabe do esforço que ele faz para estar aqui no horário, não é? Então hoje ele se propôs a falar de Maria. Então nós vamos passar a palavra para os cumprimentos iniciais, para que ele possa passar a casa espírita, tudo o que seja necessário, e depois então dar continuidade ao nosso tema de hoje, que é Maria. Queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus continue conosco. Só lembrando, eu venho lá do Rita de Cássia, que é Almirante Guilhem 265, ali no Leblon. Reuniões públicas todos os dias pela manhã às 10h30, nas tardes, segundas e quintas, 18 e 20 horas, sábado, 17 e 19 horas, com evangelização às 9h30. E o Rita de Cássia, o ICEB, que fica ali onde está hoje o Centro Espírita de Regeneração, em frente ao ERJ, reuniões sempre aos sábados, 13 e 15 horas, cursos sequenciados e não sequenciados, sempre abordando um dos aspectos da tríplice coroa doutrinária, ou seja, é um curso de filosofia, um curso de ciência, um curso de religião. O ICEB é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, né? Então, Antônio Carlos, dando continuidade aí ao nosso tema, que é Maria, né? O que você pode trazer para os nossos ouvintes com relação a que é conhecida por todos nós por Mãe Santíssima, invocada por todas as mães, mãe de todas as mães, para todos nós? Não, tem algumas coisas interessantes. Vamos dizer que eu gosto de fazer uma linha meio kardeciana, quando assim, você acha que alguma coisa não dá certo, você joga aquilo no absurdo. Se você chegar no absurdo, então, de fato, aquilo não devia ser importante. E se você chegar numa situação contraditória, então a tua premissa não está válida. Vamos dizer que Maria não tivesse mérito nenhum, mas ela teve uma grande dificuldade, perder um filho, que é sempre algo superlativo.
Todo mundo acho que consegue concordar que perder um filho é difícil, perder um filho adulto é mais difícil, e ela perdeu Jesus. Então vocês imaginem a maturidade, o equilíbrio psíquico, mental, moral que tem que ter uma pessoa que vai conviver com Jesus por 30 anos e depois o perde. Por mais espiritualizada que seja, sabendo que a vida continua, tendo a interação com o filho, tem o choque de ver o filho falecer, e falecer num processo extremamente doloroso. Exatamente. Né? Independente, eu gosto muito do Kardec, já falei aqui diversas vezes, que eu adoro a abertura do Evangelho, que quando ele fala, não vou falar nada do Jesus histórico, que isso é complicado demais, vou me ater ao Jesus moral. A mesma coisa vale para Maria. Tem 1001 teorias para Maria. Se Maria cuidou dos irmãos de Jesus, se Jesus teve irmão, se Maria fez assim, Exatamente. se Maria fez assado, se ela prendia o cabelo para a esquerda, se ela fazia trancinha, nada disso interessa. Interessa que ela foi responsável por criar, educar, dar condições para que o Espírito de Jesus se manifestasse. Porque pensem o seguinte, se ela por acaso não o amamentasse, Jesus morria de fome. É isso mesmo. Então, foi alguém a quem Jesus confiou tanto que ele se colocou numa situação extremamente frágil de ser suprida por ela. Os primeiros passos, né? Tudo. O quanto nós somos dependentes, claro, dos pais, mas da mãe, nesse ponto é superlativo. O quanto a gente depende e que nível de confiança você tem que ter para se entregar num processo missionário desse. O Romanelli fala que o processo do reencarne de Jesus, de acordo com o que alguns amigos espirituais teriam dito a ele, começou 2000 anos atrás, antes da época do reencarne, só para, digamos, compactar, né, zipar, vamos assim dizer, usando a linguagem um pouco mais moderna, o perispírito dele dentro de dimensões humanas, porque ele já não estava nem mais acostumado àquilo. Então, você imagine que processo é esse e que figura maravilhosa. E esse maio ainda é, de certa forma, especial, porque está fazendo 100 anos das aparições dela em Fátima. A gente viu os portugueses comemorando, a gente viu até uma certa... A gente tem uma relação com Portugal meio esquisita. É muito peculiar, porque afinal os portugueses viraram santos porque curaram um brasileiro. Literalmente, santo de casa não faz milagre, né? É verdade. Você tem que fazer milagre na casa do outro, com o outro rapazinho que é brasileiro. Então a gente tem essa figura mítica, né? E até de certo ponto mística, de Maria, do como ela se doou, do quanto ela teve que... O quanto será que ela teve que abrir mão e quanto ela teve que ser preparada para aquilo? Você está falando, né, da dificuldade da preparação espiritual para a reencarnação, né, para que Jesus pudesse reencarnar em Maria, né, encarnar em Maria. E aí o que acontece? A gente já sabe que, por exemplo, hoje, aquele espírito que está já acompanhado do seu anjo da guarda para reencarnar, a dificuldade que é aquele perispírito casar com outro. Casar, né? Com outro corpo, ser condensado, digamos assim, para reencarnar, preparado para reencarnação. É um processo de coabitação, isso é sempre complicado. Imagine você, de repente, ser obrigado a ter que dividir seu quarto. É basicamente isso que a mãe faz. Ela, num determinado momento, resolve dividir o corpo dela. Porque o que está ali é outra inteligência, é outro ser. Com um perispírito com todos... Com toda a bagagem toda a bagagem, tudo plasmado ali, né? Então, aquilo para entrar naquele corpo pequenininho que quando nasce, todo mundo sorri, né? Todo mundo recebe com alegria, ele está ali, ele sabe tudo que ele vai enfrentar, porque antes de reencarnar, assinou o termo de responsabilidade do compromisso, que muitas vezes esquece, né? E aí, quando desencarna, a gente fica aqui todo mundo chorando que perdeu um ente querido, mas o espírito fica feliz quando chega do outro lado, porque se libertou do corpo físico, desse corpo pesado, não é? Então, é algo assim fantástico da sabedoria divina, né? Isso é um processo que a gente ainda não entende muito toda a dinâmica dele, né? Porque no fundo ele não...
o processo de reencarne, toda a ligação, André Luiz fala que eventualmente eles escolhem aquele determinado espermatozoide com essas características para aquele óvulo para conseguir fazer aquele ser. É um processo não é fácil, muito complicado. E a gente imaginar todas essas dificuldades que ela viveu, as perseguições, inclusive as perseguições depois que... Porque as perseguições aos cristãos continuaram após o desenlace de Jesus. Comentávamos isso aqui no início. O Jesus não pacificou a comunidade sem se esperava um levante. Né? Todo mundo achava que por ele ser judeu, ele ia ser o grande libertador do povo judaico, e fica nessa coisa complicada, tensa. E você comentava no início do programa, Maria se casou com 12, 13 anos, então exatamente. Uma menina. É verdade. Né? Tudo bem, era o comum da época, mas mesmo assim não deixa de ser uma menina. Exatamente, e o que eu falava antes das dificuldades, né? Os transportes, os meios de comunicação, não era como é hoje, era tudo muito mais rudimentar, muito mais difícil. E a gente pode dizer que conseguiam coisas fabulosas. Mas tem uma coisa interessante, o quanto ela é, de certa forma, pouco polêmica. Excetuando certos movimentos religiosos que não gostam muito de Maria, Maria é relativamente bem apreciada. Eu não consegui fazer um levantamento, eu consegui dados concretos, porque eu gosto de trabalhar com os dados mais concretos e tudo, mas uma impressão assim, basicamente durante uma noite insone, fazendo uns levantamentos, Maria tem menos rejeição que Jesus. É interessante, né? Vou dar um exemplo assim, por exemplo, o Saramago, José Saramago, escritor português, materialista, confesso, escreve um livro chamado Evangelho segundo Jesus Cristo. O livro que tem interessante é que Jesus é bem visto por ele, mas Deus não, porque ele estava incomodado, que achava que Deus, se existir, estava responsável por todas as injustiças e tudo, mas Jesus era um cara, digamos, simpático. E eu acho que, de certa forma, Maria também tem essa coisa de simpatia, essa coisa da adoração. Eu gosto muito, o Manuel de Quintão, que foi presidente da federação, talvez o pessoal lembre que ele é um dos grandes pivôs do Memórias do Suicida, porque quando a Dona Ivone vai entregar o livro, ele fala, não, livro psicografado aqui só do Chico. Aí vem o Leon Denis e fala, não, realmente está precisando reescrever a primeira parte, porque... aliás, eu falei no primeiro momento do programa, recomendo a todos os nossos ouvintes o livro Boa Nova, né, a psicografia do Chico, de Humberto de Campos, o capítulo 30, o último capítulo do livro, que o título é Maria. Muitas informações muito boas sobre Maria que a gente tem aqui. O Manuel de Quintão falava que eu sou mariófilo, né, porque ele teve 7 ou 8 filhas, todas Maria, de tanto que ele adorava Maria. Lembrando, o próprio Humberto de Campos, já na figura do irmão X, ele tem um conto belíssimo que ele coloca Maria resgatando Judas na pátria espiritual. Isso é outra história. É um que conto tem belíssimo, independente se aconteceu ou não. E só resumindo o conto, é Judas vagando na erraticidade, consumido pela culpa porque matou o Filho de Deus e que ele não merecia perdão e tudo, e Maria vai acudi-lo, fala com ele, ele não a reconhece, mas ela fala, eu não mereço nada porque eu matei Jesus. E ela responde, você matou o meu filho, se eu te perdoo, por que você não pode se perdoar? É um conto belíssimo. Essa passagem também é relatada aqui com o nosso Humberto de Campos. É belíssimo, independente se a gente discute se o Humberto de Campos romanceou, se contaram para ele, se ele soube como é que foi o fato, mas é de se imaginar que Maria tenha tido esse ato de grandeza, independente se... A gente nem sabe quem de fato resgatou Judas na erraticidade. Mas, eu fico pensando na figura dela como mãe, né? E como uma serva assim, fiel, né? Ao conjunto de valores e princípios. O tempo todo. Eu, parando para pensar, acho que num choque como esse, e é o que a gente vê, assim, pessoas que perdem filhos em momentos assim, de formas tão chocantes, tem uma tendência a ter uma revolta, né?
uma insurgência contra o estabelecimento, com os valores religiosos e tudo, e a gente não tem nenhum registro que isso tenha acontecido a Maria. Se por acaso ela teve alguma revolta, porque nada disso ela ficou era registrado, abnegada e, né, como diz na dedicada. mensagem, né, do livro do Gerson, né, humilde e com muito amor para distribuir. A energia dela, quem se aproximava, sentia essa paz energética, digamos assim, né? Ela é um espírito que inspira, né? Tem algumas pessoas que passam por esse planeta que te inspiram a ser melhor, né? Eu acho que Maria representa muito isso. Né? Eu tenho alguns amigos portugueses e, dentre um desses conhecidos, a esposa teve um parto muito complicado e o garoto quase não sobreviveu e na última hora reverteu o quadro e nasceu sem grandes problemas e tudo. E é muito comum em Portugal ter 2 nomes e eventualmente um nome feminino, né? Então o menino levou no segundo nome Maria porque a mãe se sentiu protegida por Maria, velada por ela, que lhe trazendo a chance de ter o filho são e salvo, né, no momento do parto. Então a gente vê que o mundo inteiro se associa. Eu lembro que uma vez eu li em algum lugar, não sei o quão fidedigna essa informação, mas que um dos nomes mais comuns do mundo é um chinês, né, que também 1/6 do mundo é chinês, e o segundo nome feminino mais comum é Maria. Maria. Né? Eu já comentei uma vez aqui no programa, eu conheço uma família que todas as filhas que nasciam, mesmo nome, Maria José. Aí elas são conhecidas pelos apelidos, porque todas são Maria José. Aí complica, né? Não é, meu filho? Aí ele complicou bem. Uma né? fez a diferença através do sobrenome do marido quando casou, a outra recebeu um outro apelido. Cada uma tem um apelido, mas nenhuma é chamada pelo nome Maria José. Olha que interessante, né? Quer dizer, a mãe homenageava sempre Maria e José, pedindo as bênçãos para aquela filha que estava nascendo. Olha que coisa interessante, né? Eu acho que foi uma figura que marca uma época, né? Da mesma forma que Jesus é um marco histórico tão grande que a gente divide a história antes e depois da presença dele, a gente tem que reconhecer que não teria como ter Jesus se não tivesse Maria, né? Tamanha a capacidade de doação, de entrega. A gente dela. tem as nossas afinidades, os nossos laços. Eu lembro que eu, desde criança, muito pequenininha, eu sempre tive assim uma coisa especial com Maria, com a Ave Maria de Gounod, Ave Maria de Ave Maria para mim era algo, sempre foi, até ou era não, é ainda, né, algo extremamente especial. A Sociedade Católica reserva as 6 horas para rezar a Ave Maria e tudo. Isso, exatamente. Tamanha a devoção que inspira, né? E a prece do Geraldo de Aquino às 6 horas pela Rádio Rio de Janeiro, quando ele faz a Ave Maria, né? É algo assim que realmente sensibiliza quem está ouvindo. O Luiz Antônio Milé gostava de pedir para Maria ajudar evitar os engarrafamentos da vida cotidiana. Eu achava tão bacana isso. O Antônio Carlos, nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer, também sendo transmitido pelo Facebook. E nós queremos muito agradecer a todos os ouvintes pela atenção e pelo carinho, mas dizer que a nossa Rádio Rio de Janeiro precisa muito da colaboração daqueles que puderem colaborar com a Rádio Rio de Janeiro, é claro. E o telefone à disposição é o 3386-1400 ou pelo site da rádio www.radioriodejaneiro.am.br. A rádio também está fazendo um pedido para aqueles que já são participantes do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, que deem uma ligadinha, porque os novos boletos precisam do CPF do ouvinte. Então, dá uma ligadinha para passar o CPF para que possa ser emitidos boletos bancários para os colaboradores da nossa Rádio Rio de Janeiro. Nós temos aqui algumas ligações. É o Pedro Luiz da Vila Valqueire. Um abraço a todos. Muito obrigada, Pedro. O Márcio de Belfort Roxo. O programa para variar está ótimo. Muito obrigada, Márcio. Um grande abraço para todos vocês que estão aí na escuta. E o Marcos da Piedade. Jesus só poderia nascer da barriga de Maria e outras mulheres poderiam?
Assim, isso aí eu não sei te responder. Eu acho que teria que ser, pensando que eles sempre têm um plano B, deve ter tido alguém com uma moralidade similar a Maria capaz Exatamente. de receber de Jesus na época de Jesus, mas eu não acho que é uma questão só exclusiva, assim, no sentido de que, mas são todos, digamos assim, reorganizando, toda e qualquer mulher que fosse capaz de ter Jesus como filho, teria que ter obrigatoriamente a mesma evolução moral e intelectual que Maria tinha à época. Maria, como nós falamos nisso, 12, 13 anos, praticamente ainda quase uma criança, mas já com responsabilidades, né? Porque antigamente havia uma responsabilidade nas crianças. Porque também a gente tem que ver que é um mundo onde não se passava muito dos 40 anos. Exatamente. Né? Então, digamos assim, em torno de 1/3 da vida. E a gente fazendo umas contas matemáticas, né? Maria devia ter uns 45 anos, mais ou menos, quando Jesus... 45, 46, quando Jesus algo morreu, perto dos 50. Exatamente. Agora, o Antônio Carlos, da vida de Maria, do que você estudou sobre Maria ao longo dos anos, do que você observa, o que chama mais a sua atenção, Antônio Carlos? Capacidade de devoção. Porque vocês imaginam o quanto ela teve que abrir mão da vida dela em função de ter Jesus como filho. A gente ainda não tem muita ideia por conta dessa confusão que se faz do Jesus histórico. Mas é de se imaginar que Jesus não ficou 30 anos olhando a beleza do céu de Israel. Exatamente, até porque a passagem dele foi muito ressaltada dele aos 12 anos, falando no templo. Então a gente vê que era um indivíduo que já devia ser relativamente ocupado. Por exemplo, eu tenho uma curiosidade ímpar, como pai de adolescente, como é que era Jesus adolescente? Maria podia contar pra gente, né? Será que ele se revoltou igual o adolescente padrão? Você não foi adolescente? Mas eu fico pensando como é que teria sido Jesus adolescente, né? Porque será que a Maria teve que dar aqueles puxão de orelha e falar, não é assim, rapaz? Né? A gente fica imaginando como é que foi esse crescer. E assim, a gente sabe que as pessoas de moralidades semelhantes acabam se agregando. A gente vê pessoas de grande valor que elas atraem pessoas de méritos parecidos, né? É verdade. Muita gente tem aquela coisa dos opostos se atraem, mas os opostos se atraem para comprar uma unidade. Depois a gente vê uma certa união dos semelhantes. A gente vê os seguidores do Luther King como tentavam respeitar a figura dele, a mesma coisa do Gandhi, a mesma coisa de algumas pessoas em volta do Chico. A gente via pessoas dedicadas, o irmão do próprio Chico, como se dedicava a ele. Então é de se imaginar que Jesus tinha uma certa, assim, uns seus pares, um conjunto de pessoas com quem ele confiava, com quem e cada interagia. Pessoa tem Maria era quem que eu tinha que organizar esse troço todo. Exato, e cada um tem sua própria luz. Maria tinha a luz dela, né? A gente vê agora, né? O quanto que tocou esse artista que desencarnou, né? O fato dele fazer o personagem do Chico Xavier no filme, o quanto aquilo mexeu com ele, mudou a vida dele. Quer dizer, essa luz que cada um irradia, que toca o outro, a luz de Maria que toca, que até hoje, quando a gente vai fazer uma prece, quando a gente faz a Ave Maria, como toca o nosso coração? Por que isso ainda permanece? Porque são indivíduos que marcam, né? A gente pode dizer que o cristianismo depende muito de José e Maria, claro, tudo bem, de Cristo é meio óbvio, senão não seria cristianismo, mas o quanto eles se dedicaram, né? Digamos assim, são até quando se digamos assim, institucionaliza o cristianismo, né? A família de Jesus logo é toda elegida como santo, né? Aí começa os avós, os primos, a mãe, o pai, todo mundo ali fica santo só por conta porque conviveu com Jesus. É santo por tabela, a gente nem sabe se teria condições de merecer uma alcunha mais respeitosa, mas o fato é que Maria merece todo o nosso respeito por tudo aquilo que ela fez e o quanto ela vem fazendo para a humanidade, né? Vocês imaginarem ela aparecer na Primeira Guerra, uma época conturbada para crianças, num país, sem querer desmerecer Portugal, mas não era um país muito importante na época do conflito da Primeira Guerra. Mas você viu onde conseguiu uma chance de se manifestar e de ser sentida, de ser percebida.
E como aquilo afetou o psiquismo dos envolvidos, né? É verdade. Então, pessoas de mérito assim não aparecem tão rápido e não chegam tão fáceis, né? Não têm vidas muito tranquilas, né? Olha, a gente está recebendo aqui do Gesselano de Nilópolis, se procede que Barrabás ficou muito indignado em ser trocado por Jesus de Nazaré. Ou seja, Jesus foi crucificado no lugar dele. Isso o incomodou, ele chegou a procurar Maria? É tudo na base de conto, né? A gente não exato. sabe a pureza histórica. Só para você ter uma ideia, tem gente que se comenta que Jesus na cruz causou uma comoção. Outros dizem que, como aquilo era corriqueiro, não houve grande comoção. Só, tipo, é o judeu da semana que está sendo preso e entre dois ladrões. Não teve. Realmente, essa eu vou ficar te devendo, porque essa parte histórica, como eu já falei, quando eu li no Evangelho que aquilo não era muito importante, eu realmente não me importei muito. O Herculano Pires, acho que é a síntese do cristianismo, a história do cristianismo, é um livro da editora Pandeia, tem até na internet, é fácil de achar. Ele faz uma revisão histórica interessante, mas assim, por conta de que eu nunca me preocupei muito com isso, eu nunca gravei, não. A gente tem uma passagem aqui já no final, dizendo: a alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz, quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho ao desencarne de Maria, né? Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação. Quer dizer, ela foi recebida, né, no plano espiritual. Recebida pelos pares, né? Por aqueles que sabiam do seu trabalho de amor na Terra. Né? Basicamente, o que o Kardec fala é que a gente é recebido pelos pares. Então, a gente já viu que, por essa descrição romântica que tem de seres angelicais, a gente já dá a ideia que, de fato, Maria também é um ser angelical. De vez em quando, ser espírita é complicado, porque a gente nunca sabe usar direito o verbo, né? Não morreu, né? Exatamente. Tem uma equipe espiritual que, por vezes, é as Legionárias de Maria, né? Então, tem muitos grupos dedicados para dar continuidade e proteção aos espíritos na Terra de Maria, grupos de Se lembrando das legionárias, eu me lembrei de algo simples. O Dr. Bezerra, que é um ser extremamente meritório, a gente sabe que ele coordena uma equipe enorme de médicos e enfermeiros em assistências médico-espirituais em todo o planeta, né? Agora, você imagine as legiões que comanda Maria. É verdade. Né? Que a gente tem uma ideia que o Dr. Bezerra fica naquele volume de trabalho enorme, coordenando um sem número de grupos, né? Atuando, ajudando e tudo, num processo quase que contínuo o trabalho. Maria deve ser ainda mais intenso, numa quantidade ainda maior. Então a gente hoje, né, Antônio Carlos, observando toda essa problemática, toda essa confusão que acontece no nosso planeta, e os pedidos, né, de orações pela paz do planeta. O Divaldo tem um trabalho aí, um movimento pela paz, onde tem a música, que eu acho linda essa música, né, que diz: a paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Não é? Então começa o sentimento em mim. de paz é muito difícil e é uma coisa que a gente não tem. É a nossa tendência. Eu achei interessante porque acho que foi a Dora Encontre que comentou numa página que ela vê, independente se você gosta desse ou daquele outro político, acompanha esse movimento nosso bem problemático, quase que com sangue nos olhos, com aquela vontade de ver sangue e tudo. E ela falando que não tem paixão em nenhuma das direções em relação a essas figuras políticas, né, que são, no fundo, merecedoras da nossa pena, porque a justiça divina para eles vai ser complicada. Espero que não apareçam na minha reunião de desobsessão. Com certeza
Eu peço para a coisa ser um pouco mais leve. Porque a gente... Será que vai ter um lugar no umbral, meu Deus, para tanta gente fazendo tanta maldade, tantas coisas ilícitas, Estão né? lotando. E a pobre da Maria trabalhando. Trabalhando incansavelmente. A gente lê as obras, né? Vê sempre tem uma mãe ligada a Maria que tem a permissão para vir proteger seu filho encarnado na terra que está fazendo coisas feias. Então, todos nós temos a nossa proteção eu acho e que Maria protege a muitos. Ela exemplifica o que é ser mãe, né? Tem isso é uma coisa, ela personifica isso. A ideia de mãe vem muito de Maria. Exatamente. Né? De tão ligada que é o processo que ela é, né? Tem aquela Ave Maria que diz: Ave Maria, Santa dos céus, Santa do amor, tem vosso olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós as bênçãos que esplendem de vós, venha a nós vosso olhar. Dai paz, amor, felicidade a todos nós que vivemos ao léu. Fazei brilhar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha dos céus. Ave Maria. Eu acho linda essa versão, né, da Ave Maria, porque é realmente santa dos céus, santa do amor. A gente não consegue separar Maria dessa coisa simples. De certa forma, a gente pode dizer Maria igual a amar, né? Porque acho que ela foi o exemplo de um amor sem... Com humildade. E de uma forma desinteressada, né? O Gerson pensou muito bem isso. Ele falou, humildade e amor em Maria. Realmente é isso. Antônio Carlos, nós temos aí só 3 minutinhos de programa e eu quero agradecer a você porque eu sei do seu grande esforço para chegar aqui conosco. Quero muito agradecer. E, por favor, suas considerações finais, o que você ainda gostaria de colocar? Assim? Lembrando que a gente aproveita maio para lembrar de Maria, mas ela não se incomoda que a gente lembre dela nos outros meses, não. Ah, sim, sempre. Nos outros eventos. E que nesse momento que nos falta bons exemplos, é bom a gente tentar fixar nesses que foram os maiores exemplos que a humanidade teve, né? Nesses seres que se doaram de forma superlativa, que a gente se inspire neles e confie neles, porque pode não parecer, mas são eles que estão guiando o rumo desse planeta. Mas é que a gente está vivendo no convés e a turma do convés gosta do batuque e do barulho, né? Mas o navio tem um rumo certo e a gente há de chegar no porto devido. Antônio Carlos, suas despedidas. Queridos companheiros, para variar, leia Kardec, estudem Kardec, né? Vamos botar cada vez mais em nossos corações essa doutrina maravilhosa e agradecendo a espíritos como Maria que nos deram o Mestre Jesus, esses espíritos ímpares que permearam a Terra e hão de retornar em outros processos de forma explícita reencarnando ou de forma implícita coordenando, orientando alguém. E é necessário que para o mundo mudar, que nós mudemos, né? Que tenhamos fé e certeza num amanhã bem melhor. Até a próxima. Muito obrigada, Antônio Carlos. Vou passar para os nossos ouvintes o finalzinho, que é o comentário do desencarne de Maria, como ela foi recebida, né? Mas diz assim: a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm encantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer, a todos do Facebook, muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou
Educar para Crescer.